Graça e paz, amado, amém? Como diz o apóstolo Paulo, eu queria ter convosco antes, mas fui impossibilitado de estar com vocês. Mas hoje nós estamos juntos para completar a boa obra que Cristo começou em nós. Eu quero dizer que estou muito feliz, um pouco nervoso, porque as coisas de Deus, como foi falado e tem sido falado, é coisa santa, pura, e nós de maneira nenhuma podemos misturar o que é vil daquilo que é santo. E eu fico muito temeroso, amado, querer transmitir algo que está no meu coração, que não é de Deus. Porque toda palavra que procede da nossa boca nós vamos prestar conta. E analisando, sentado ali com o pastor Laércio, pensando na nossa vida cristã, a vida cristã da igreja, e como nós temos vivido uma vida muito desequilibrada, porque muitas vezes, querido, por achar que a vida cristã não tem valor, tem muito que acha que a vida cristã tem que ser levada de maneira qualquer. Mas quando Moisés foi apresentado diante do Senhor, o Senhor falou: olha, tira a sua sandália, porque o lugar que você está pisando é santo. Na onde nós andamos, querido, pode ter pecado, pode ter contaminação, e nós precisamos tirar a nossa sandália. Não diga esse calçado natural, mas tirar aquilo que está do nosso coração, que não procede de Deus, não procede daquilo que é para a honra e glória do nome do Senhor. Como o tema desse encontro é: o meu alvo é Cristo. É tremenda essa frase. O difícil é de nós termos perseverança para não somente honrar essa frase, mas viver o escritor dessa frase escreveu. Dizer para vocês que é fácil viver a vida cristã, não é, porque se fosse fácil, esse lugar estaria cheio. Mas a nossa vida cristã, ela é de caminho estreito. E como diz os grandes comentaristas, pastores e mestres, falam que nesse caminho nós não entramos de qualquer forma, nós precisamos deixar algumas bagagens que nos impedem de pegar esse trem rumo à vida eterna. Querido, eu quero glorificar o nome do Senhor, porque ainda Deus me dá força e fôlego para não somente falar aquilo que Ele tem para nós, mas também para viver aquilo que Ele... Eu tenho pensado naquela frase que o apóstolo Paulo disse: sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Eu antigamente, o pastor, pregava isso na igreja: não olhe para mim, porque eu sou falho, sou pecador. Mas eu assumi uma postura que tem que olhar para mim, sim, porque eu tenho que viver, eu tenho que imitar a vida de Cristo em meu coração. Porque se eu continuar com esse engano no meu coração, eu vou andar sempre como um menino agitado de um canto para outro, e não tem um alicerce que é sólido, que é a presença de Deus. As pessoas têm que sim olhar para você, meu irmão, minha irmã, e tem que ver você a vida de Cristo. Porque se não vê a vida de Cristo, seu alvo é incompleto. É incompleto. Então, querido, e quando nós perdemos o alvo, a nossa vida cristã fica sem razão nenhuma, e nós vivemos uma religiosidade. Então, querido, eu estava ouvindo esses dias na televisão, um pastor americano falou assim: olha, nós estamos tendo dificuldade, não é com o mundo lá fora, com as pessoas lá fora, porque as pessoas que estão lá fora, o mundo que está lá fora, se não se arrepender, por si próprio já está condenado. Mas e o povo que se diz cristão, vivendo uma vida dupla diante da minha presença? Teve uma vez, querido, eu orando ao Senhor, o Senhor falou assim: olha, você está orando a mim, mas você está ferindo o meu corpo, porque as suas mãos estão cheias de pedrinhas.
quando você passa da minha fase, fere a minha fase. Eu falei, meu Deus do céu, tem misericórdia de mim. E querido, a vida cristã ela é sério. Porque nós vamos sentar diante de um tribunal para prestar conta do que nós vivemos com aquilo que Deus proporcionou para nós vivermos. Querido, um dos maiores exemplos que não tem como fugir da Bíblia, da palavra de Deus, é os textos que o pastor José Francisco, todo mundo continuou falando nesta manhã, neste lugar e desde sexta-feira. O livro de Filipenses capítulo 3. Porque o maior exemplo de vida, um dos maiores exemplos de vida foi o apóstolo Paulo, sim. Porque ao ponto dele falar, olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo chamou para ele uma responsabilidade muito séria. E a partir do momento que Deus te aceita, Ele te aceita como você é, mas não te aceita você vivendo da maneira que você chegou até Ele. Porque se o apóstolo Paulo disse assim, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo, ele chamou uma responsabilidade de uma multidão para olhar para ele, porque ele vivia a vida de Cristo, não só vivia, mas como o alvo dele era Cristo. E muitas vezes, querido, nós perdemos esse alvo, por nós vivemos sobre a face da terra, e andar com nossos olhos voltados para a terra, e absorvendo o que a terra nos impõe, o que o mundo nos impõe para viver. Eu gosto muito de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. O apóstolo Paulo ele fala assim, rogo-vos, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo e santo e agradável a mim. Duas coisas nesse primeiro texto, versículo. Ele fala assim, santo e agradável. Eu posso, na minha ignorância, até mesmo na minha ignorância, mas com o meu consentimento, posso oferecer uma vida não santa para Deus. Talvez você não quer, talvez não é essa palavra que você quer ouvir, mas essa palavra que tem tocado no meu coração constantemente. Quando Zé Francisco me ligou, eu estava deitado lá pensando na minha situação física, na minha limitação. O Zé Francisco falou, oi pastor, você está algemado no pé da cama aí? Eu falei, não pastor, é que a minha cama é aquela cama magnética, elétrica, que o fio fica na cabeceira da minha cama. Aí eu falei assim, mas pode ser isso aí mesmo pastor, né? Então, querido, eu fico pensando, o apóstolo Paulo nos chamando, clamando, não ao mundo, mas clamando para quem? Para os irmãos. Como uma das pastoras leu aqui, que Isaías falou, desperta tu que dorme, resplandece, porque a minha glória está sobre ti. E muitas vezes, querido, eu estava falando com a minha filha Andréia, falei, Andréia, o que a igreja fala que o melhor de Deus está por vir? Se Jesus é o nosso melhor. Eu preciso entender qual que é essa frase que os irmãos continuam dizendo, o melhor de Deus está por vir. Mas eu acredito que o melhor de Deus já está entre nós. Nós que não sabemos valorizar, nós que não sabemos viver o melhor de Deus nas nossas vidas. Como Marta não viveu o melhor de Deus na vida dela, porque ela não entendeu o presente que chegou na casa dela. Ela pegou o presente e nem desembrulhou, colocou em cima da mesa e foi fazer outras coisas. Mas Maria não, ela abriu o presente e admirou o presente e viveu o presente que estava na casa dela. Querido, é muito sério a nossa vida cristã. E o maior exemplo da vida cristã é Paulo. Paulo foi um dos maiores exemplos da nossa vida cristã. Verdadeiramente aquele homem, o alvo dele era Cristo. Ele não queria outra coisa a não ser a vida de Cristo. E o que você quer hoje, meu irmão? Carro novo? Casa melhor? Salário melhor? É muito bom, é excelente. Eu quero também. Mas que isso não seja uma prisão para nos condicionar a andar fixo nisso. Porque a nossa pátria não é terrena,
mas ela é celestial. Nós somos como peregrinos na terra estrangeira, nós estamos de passagem. E eu preciso aproveitar esse momento de passagem sobre a terra, fazer pessoas igual a mim, que serviu a Deus com excelência, igual a vocês que serviu a Deus com excelência. Aleluia. Aí o apóstolo Paulo continua dizendo: e não conformeis com esse presente século, mas transformar pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não posso conformar com a vida medíocre que muitas vezes eu levo. Uma vida sem sabor, sem alegria, sem alvo, sem propósito. Se meu alvo é Cristo, eu tenho que ser incomodado pela palavra de Deus, para viver a vida de Cristo. Haja o que houver, a que preço for, eu e minha casa serviremos ao Senhor, amém? É isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que viver. Todos vocês que estão aqui nesta manhã, vocês não saíram da sua casa, pagaram os seus encontros, estão servindo aqui, estão ouvindo a palavra, não é para viver uma vida normal, porque quando Paulo fala assim, transformar pela renovação da vossa mente, ele está chamando para não viver uma vida anormal. Fala para o seu irmão, você tem que viver uma vida anormal em Deus, irmão. Aleluia. Nem que chama você de louco, fanático, mas o que importa é Cristo. Não importa o que vão dizer de mim, eu quero é Deus. Porque eu sei que esse Deus pode matar a minha alma, o meu espírito. E eu preciso não viver com medo disso aí, mas viver com alegria, porque, como o pastor Zé Francisco falou, ele morreu e ressuscitou para nossas vidas, para nos dar uma vida melhor. E ele esquece todo o nosso pecado. Ele joga no mar do esquecimento. Então, querido, Filipenses capítulo 3, versículo 7, ele fala assim: mas o que para mim era lucro, considerei-o perca por causa de Cristo. Paulo, ele não considerava a vida dele, e nem o que ele tinha. Ele fala que tudo era perca para ele, porque o alvo dele era Cristo. E nós não sabemos perder, irmão. Nós brigamos porque nós temos razão. Tudo nós temos razão, e nós não sabemos perder. Mas a Bíblia fala que Paulo fala assim: eu me considero como perca, porque o meu alvo é Cristo. Será que nosso alvo é Cristo mesmo, irmão? Eu quero deixar essa pergunta, esse ponto de interrogação. Será que você que está aqui hoje, eu que estou aqui falando para vocês, será que meu alvo é Cristo? Como o pastor Lars falou, olha, não importa o que eu falo, mas o que importa é minhas atitudes. É a atitude que você tem perante a terra, perante as pessoas, é que vai dizer que você é cristão. Eu trabalhava, antes de ficar aposentado, trabalhava de motorista particular. E alguém aqui pode saber que trabalhar de motorista particular é uma chatice. E eu trabalhei para uma senhora que ela era meio desequilibrada da mente. E eu que tinha que comprar desde o tomate que ela comia para ela. E ai de mim se eu não comprasse aquele tomate do jeito que ela queria jogar no meu rosto, na minha cara. E eu falava assim para ela: pode até, patroa, você jogar esse tomate, mas não em mim, joga no chão, porque senão vai estragar a minha cara. E ela ficava mais com raiva, falou: você vai me matar. Eu falei: não, eu só estou orientando a senhora. E no final que eu trabalhei para ela 1 ano, no final das contas, ninguém subia no apartamento dela, nem sentava na mesa da sala dela. Eu entrei e sentei na mesa da sala dela. E ela falou: Genival, você tem algo que é muito estranho. Falei: sim, é estranho porque eu tenho Jesus. Então é por isso que você não brigava comigo, não me abandonou nos momentos de crise e de dificuldade. Você honrou o que você serve aí de estranho.
Então, querido, não é só isso. Não é para a minha glória, mas é que a Bíblia fala assim: se alguém bater na sua face direita, dá a sua face esquerda. Nós não temos motivação para reivindicar nada, porque é Jesus que é por nós. E o apóstolo Paulo ele fala assim: mas o que para mim era lucro, considerei como perca por causa de Jesus Cristo. Graça e paz para todos que estão aqui, é isso mesmo que nós temos que viver. Todos que nos ouvem por essa live. Hoje nós temos vivido um cristianismo duplo. Hoje eu quero, amanhã não quero. Hoje eu sinto prazer, mas amanhã não sinto. E assim vou vivendo uma vida do jeito que a vida dá. Mas o apóstolo Paulo ele tinha um objetivo. E qual é o objetivo dele? Viver a vida de Cristo. Eu gosto tanto do apóstolo Paulo que ele fala assim: eu vou em tal cidade e eu sei o que me espera lá. O que me espera lá é açoite e prisão, mas eu vou deixar de ir? Não, porque o meu alvo é Cristo e eu tenho que ir. Eu tenho que ir porque o meu alvo é Cristo. E não importa o que me aconteça, o que importa é que eu quero Cristo. Muitas vezes, querido, nós impomos condição para servir a Deus. Ah, se Deus me dá isso, eu vou fazer aquilo para Deus. Deus não é troca de barganha, não, irmão. A Bíblia fala que você tem que ter fé. Mesmo que Deus não te dá, mas você tem que crer que você vai servir Ele e um dia Ele pode te dar. Em condicionamento daquilo que Ele pode oferecer para você, mas você tem que servir a Deus. Muitos cristãos vivem a vida de barganha. Se Deus me dá um bom emprego, eu vou dar dízimo, vou dar oferta. Ei! Você tem que dar dízimo porque é um mandamento. Você tem que dar oferta por gratidão a Deus, porque Ele tirou aquela dívida que você tinha para pagar com o diabo, que era sua perdição eterna. Eu imponho condição para andar com Deus. Não, Deus não impõe condição, não. Ele falou: Pai, a minha vontade é que o Senhor livre eu dessa cruz, mas que não faça a minha vontade, mas sim a tua. E ele continua dizendo aqui no versículo 8: em verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como refúgio, para que eu possa ganhar a Cristo. Olha a frase, a colocação, a fé, a determinação desse homem. Ele fala que ele considera tudo isso como refúgio, refúgio, porque o alvo dele é conhecer mais de Deus, mais de Cristo. Essa era o posicionamento dele. E se meu alvo é Cristo, não é só uma frase, mas é a vida de Deus nas nossas vidas. É a nossa determinação. E nós, querido, muitas vezes vacilamos. Ah, é o diabo. Ei! O diabo não tem nada a ver com o seu fracasso, com a sua derrota. Porque a Bíblia diz: ei, não dê lugar ao diabo. Então, se você dá lugar para o diabo, ele vai fazer você um derrotado, sim. Mas a Bíblia fala: não deixe lugar ao diabo. Ele fala que ele está de redor de você, querendo vos estragar. Mas se a minha convicção, se o meu alvo é Cristo, a Bíblia fala que Cristo é um leão da tribo de Judá que prevaleceu. E ele fala isso, que vos deu autoridade para pisar na cabeça de serpente, de escorpião e todo o poder das trevas. Então, querido, a chave do sucesso não está mais com Deus. A partir do momento que Jesus falou: Pai, está tudo consumado. Ele falou: isso tudo consumado também. Ele falou, jogou a responsabilidade para mim e para você. A Bíblia fala lá em Mateus: se os nossos olhos for bom, todo o nosso corpo será sadio. Mas se os nossos olhos for mal, todo o nosso corpo estará em ruína. Quando Deus falou para Ló sair da terra de Sodoma e Gomorra,
Ele deu uma palavra. Mas quando nós perdemos a visão, o propósito do alvo, nós queremos olhar para trás. Nós queremos viver a vida que nós vivíamos antes, porque é melhor viver a vida como vivemos antes, do que viver essa vida penando para viver a vida de Cristo. Mas a Bíblia fala que o jugo e o fardo de Deus é suave, é leve. E a mulher de Ló olhou para trás. Sabe o que significa isso? Perde a visão do propósito. E quando eu perco a visão do propósito, eu não determino. Eu falo por boca para fora, se der bem, se não der, Deus sabe. Não é assim não, amado, Deus sabe. A Bíblia já está declarado: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então dizer, tudo está nas minhas mãos. E ele continua dizendo no versículo 8: e que seja achado nele, não tendo justiça própria, que vem da lei, mas o que vem pela fé em Cristo Jesus, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então Paulo, ele fala aqui que ele não queria reconhecimento mérico para ele. Ele não queria nada para ele. Ele não queria viver a justiça humana, mas ele queria viver a fé em Cristo Jesus. A Bíblia fala lá em Oséias que meu povo está se corrompendo por falta de conhecimento. Conhecimento da palavra, porque nós ouvimos muito internet, ouvimos muito blá blá blá, e não consultamos a Deus, a palavra de Deus, e vivemos uma vida mesquinha. Hoje é muito mais fácil eu ouvir um pastor pregar do que eu ler a palavra de Deus, falar: Deus, me revela aquilo que o Senhor tem para mim, para minha casa. É muito fácil ir até o profeta para ouvir uma palavra, mas difícil você ouvir o profeta, que é Jesus, falar com você, para você viver uma vida diferente. O profeta está aqui de boca aberta para falar conosco. Mas como foi dito aqui muitas vezes, nós gastamos muito tempo no WhatsApp, na internet, no Face, numa live, falando o que não edifica, postamos cada das coisas que não edifica, em vez de estar mergulhado na Bíblia. Josué, o Senhor falou para ele: Josué, medita nesse livro de dia e de noite. Não a parte de ter esse livro, porque é ele que vai te dar sucesso. É ele que vai te dar prazer. E ele continua dizendo no versículo 10: desejo conhecê-lo, o poder da ressurreição e a comunhão do seu sofrimento, conformando-me com ele na sua morte. Então quer dizer, Paulo realmente queria viver a vida de Cristo. A vida de Cristo, amado, é de sofrimento. Falou: pastor, mas eu não quero sofrer. Ei, então sai fora. Porque todos que viveram com Jesus, todos que fizeram a vontade de Deus, sofreu. Mas no final de tudo, eles herdaram a eternidade com Deus. A vida do crente, a vida do cristão não é só de bênção. Porque senão eu tenho que rasgar essa Bíblia. Porque a Bíblia fala que nós teremos luta, tribulação, mas tendo o quê? Bom ânimo. O ânimo vai fazer você vencer. Não vai deixar você perder a visão. Não vai te fazer você perder o propósito, o objetivo. Por isso, querido, que a igreja é fraca. Eu me lembro agora quando aqueles 2 discípulos de Emaú saíram da palavra de Deus. Deus falou assim: ficai aqui em Jerusalém, até que do alto venha o poder de Deus e te renove. E 2 deles não aguentou ter paciência de esperar, e saíram e se perderam do propósito, perderam a visão, até que ponto que Jesus falou com eles não entenderam nada. E muitas vezes Deus está falando com a igreja: desperta tu que dorme, resplandece, porque a minha glória está sobre ti. Aí depois, quando Jesus se revela para ele, ele fala assim: meu Deus, quando essa palavra era falada, ardia o meu coração. Por
Por que Jesus falou comigo e não ardeu o meu coração? Eu estou errado. Eu preciso voltar ao primeiro amor, ao primeiro rudimento da palavra. Quando essa palavra deixa de não arder no seu coração, está errado. Porque a palavra é vida. E ela é eficaz. E a Bíblia fala que ela é mais afiante do que uma espada. Ela corta alma, corpo, espírito e medula, corta tudo até que você seja perfeito na presença de Deus. Querido, é sério. Deus está falando que Ele vem buscar uma noiva. E essa noiva é eu e você espiritualmente. E eu não posso estar com o vestuário manchado. Eu preciso analisar, avaliar. Porque se meu alvo é Cristo, nós precisamos viver a vida de Cristo. Não é fácil. Como que eu posso viver a vida de Cristo se eu ainda tenho mágoa, ódio, inveja, rancor, apatia? E ando dizendo que meu alvo é Cristo e eu estou errado. Para que o seu alvo seja Cristo, você precisa ter atitude de superar as dificuldades, as lutas, as divergências que te afrontam. Muitos são as afrontas. E se o amor de Deus não estiver no meu coração, eu vou andar uma vida monótona diante de Deus. Eu não consigo entender, amado, como o cristão fala que não consegue perdoar. O livro de Pedro, ele fala assim para os maridos: marido, se você maltratar sua esposa, não ora não, que eu não vou ouvir sua oração. Dá um glória a Deus aí, irmã. Vai consertar, irmão. É duro, né, irmão? Né, Santiago? Pedro fala: olha, se você maltratar corpo do seu corpo, osso dos seus ossos, não adianta orar. Vai dar um amasso nela, vai dar um beijinho nela, vai pedir perdão para ela. Mas ela errou, não importa. Anda 2 milhas. Lá em casa quem manda é eu. A última palavra eu que dou. Já vou, amor. Amém, irmã? Então o apóstolo Paulo, ele fala: olha, eu quero ter o conhecimento de Deus. Oséias, ele fala no capítulo 6, ele fala assim: olha, conheçamos a Deus e paramos. Amém? Amém não, irmão? Sangue de Jesus tem poder, acorda. Está aqui no irmão, um fazendeiro, estava subindo muito gado da fazenda dele. E ele estava doido para pegar quem estava roubando a fazenda dele, os gados da fazenda dele. Aí ele foi numa reunião, e a reunião terminou tão tarde, e o fazendeiro foi acordar o irmão lá, o irmão acordou o irmão falou: acorda, irmão, acorda. Ele falou: acorda, esqueci lá na fazenda. Era a corda que estava prendendo o animal dele, estava levando fora da fazenda dele. Então, querido, Paulo falava assim: olha, o meu alvo é ter conhecimento, é participar do sofrimento de Deus. Eu considero tudo como refúgio. Já imaginou, amado? Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo. Ele não tinha por que tomar esse posicionamento. Mas ele falou assim: assim como eu fui feliz matando cristão, eu vou ser muito mais feliz fazendo a obra de Deus. Ele entendeu o chamado dele para viver na face da terra. E muitas vezes, querido, não entendemos o chamado de Deus. Eu não sei qual é o meu ministério, pastor, eu não sei qual é o meu chamado. O seu chamado é servir a Deus. Ministério vem de acordo com o que você busca, o dom que você tem mais habilidade. Mas o alvo dele era de conhecer Jesus.
conhecer a Deus. Aí ele fala aqui, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Aí no versículo 12 ele começa a fazer, ele começa a falar aquilo que é o tema do encontro. Querido, não é fácil viver a vida de Cristo, porque nós queremos jogar a responsabilidade em terceiro, em segundo. A derrota nossa é porque fulano não fez isso, cicrano não fez aquilo outro. Ei, deixamos de lado a nossa justificativa. É bom? Não é bom, porque a nossa justificativa nos deixa preso para não viver o presente e o futuro que Deus tem para nós. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que ela fez. Não quero saber, amado. Eu quero saber se Jesus fala assim, se você não perdoar as pessoas que te ofendem, nem tão pouco eu posso te perdoar. Ei, é sério. Pai, mãe, filhos, assim como eu sou filho, eu sou pai, eu não posso olhar o tamanho da afronta, o tamanho da ofensa, mas eu tenho que olhar para o tamanho do meu Deus, que pode todas as coisas. Davi, se ele fosse olhar o tamanho de Golias, ele já era um derrotado. Mas muitas vezes, querido, por eu não ter coragem de viver uma vida cristã saudável, sadia, eu quero fazer do problema um cavalo de Troia para me ficar parado no meu estado normal que estou. Davi, ele sabia quem ele servia. E quando Golias falou, quem é tu, filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é tu, Golias, para afrontar o exército do Deus vivo? Porque ele não preocupou com o tamanho de Golias. Ele também nem pensou o urso que ele matou, o leão que ele matou, não, ele não pensou nisso. Ele não trouxe para aquilo uma experiência para ele, não. E muitas vezes, querido, nós vivemos experiência passada, passado foi passado. Você tem que viver o presente e o futuro que Deus tem para você. O que você pode tirar do passado que foi bom para você melhorar, mas não ficar preso no passado, aquilo que Deus tem para você prosperar. No passado alguém te feriu. Viva o presente, irmão. Viva o futuro que Deus tem para você. É muito melhor. É fácil, pastor? Não é. O poder de perdoar é uma decisão. Ah, pastor, eu vou esperar sentir para me perdoar fulano. Ei, nunca você vai sentir. Você tem que ter atitude, porque Deus se agrada na sua atitude. Fala para o seu irmão aí, Deus se agrada por causa da sua atitude. Aí o apóstolo Paulo começa a dizer no versículo 12, que é muito tremendo. Não que eu já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito. Olha o que o apóstolo Paulo diz. A vida que ele vivia, mas a humildade dele era tão tremenda que ele falava, olha, eu não julgo ter alcançado. Meu Deus do céu, o que esse homem queria mais? Ele andava insatisfeito com a vida que ele levava. Ele queria mais. E muitas vezes, querido, nós vivemos satisfeitos com a migalha que cai da mesa do seu rei, sendo que Deus tem um banquete para nós sentar em volta da mesa dele e comer com fartura. Davi, quando foi para ele ser ungido, ninguém comeu em volta da mesa sem antes dele ser reconhecido. Ele não vai comer não. Está faltando alguém que vai sentar nessa mesa que é maior do que todos que estão aqui. Deus está esperando você, meu irmão, você, irmã, para comer desse banquete. É bom viver de algumas coisas de Deus, é bom,
mas Ele tem o sobrenatural para você. Ele tem o sobrenatural para mim. E Ele fala aqui não, que eu já tenho alcançado a perfeição, olha só. Aí Ele continua dizendo, mas para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Ele tinha meta, ele tinha um propósito, ele tinha alvo. E o alvo dele era o quê? Cristo Jesus. E muitas vezes, querido, nós temos alvo e temos propósito e morremos e cansamos e fadigamos até conseguirmos as coisas que é natural. Isaías fala no texto da Bíblia que fala assim: por que gastais o seu suor naquilo que não é pão, naquilo que não é leite, naquilo que não te satisfaz? Tem muitos textos na Bíblia, amado, que convoca eu e você para viver uma vida sobrenatural. Mas a apatia espiritual toma conta do meu coração. Por isso que eu vivo uma vida de gangorra. A vida de gangorra todo mundo sabe, é um sobe e desce. Me recordo aqui, quando Ana ia oferecer sacrifício, quando ele entregou Samuel ao profeta. Se você recorda, todo ano Ana levava o que para ele? Uma estola sacerdotal, do mesmo tamanho, sim ou não? Sempre, cada ano, ela aumentava o tamanho da sua estola sacerdotal. Então, querido, a vida com Deus é uma escadaria de sucesso. Você não pode entrar ano e sair ano, os mesmos problemas, as mesmas murmúrias, as mesmas lamentações. Porque a Bíblia diz, a cada manhã Deus renova todas as coisas. E Ele continua dizendo no versículo 13, irmão, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avanço para que estão diante de mim. Tudo que era passado, como nós lemos antes, Ele tratou como um refúgio. Ele não considerava, porque ele tinha um propósito e um alvo. O alvo dele era Cristo. E muitas vezes, querido, é muito fácil falar, eu vivo a vida de Cristo. Mas vamos analisar a nossa atitude, o nosso comportamento. Amado, é tão difícil você viver a vida de Deus, é difícil, mas nada é impossível, porque a Bíblia fala de todas as tentações, Deus te livra. Não é você que é livre, mas é Deus que te livra. Ele falou para Acabe, não se preocupa. Ele falou para Josafá, não se preocupa. Porque essa briga não é sua, é minha. Se posicione. Se posicione. Por que posicionar, amado? Porque é a sua posição que vai determinar aquilo que você quer. Aquilo que você deseja. E ele fala aqui, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e prossigo para o alvo pela qual fui alcançado. Ele sabia por que ele foi alcançado. E muitas vezes, querido, nós não valorizamos por que nós fomos alcançados. Nós fomos alcançados com um propósito. Como cantamos essa canção que nós cantamos aqui. A sua vida tem que ser a minha vida, Jesus. Vivo para ti. O apóstolo Paulo, ele falava assim, que não viva eu, mas Cristo vive em mim. Se eu vivo nesse corpo terreno, eu vivo para a glória de Deus. Ele era sujeito a todas as fraquezas mundanas,
que nem nós. Ele era homem normal aparentemente, mas anormal espiritualmente. Porque para um homem falar que o alvo dele era Cristo, ele precisa ser muito macho para confrontar o mundo nas suas concupiscências, nos seus pecados. Se meu alvo é Cristo, amado, não posso olhar nem para a direita nem para a esquerda, tenho que olhar firme para o autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo, o Senhor. Amém? Amém? Está vivo aí, amém? Vamos continuar ou vamos parar? Conheçamos e prossigamos em conhecer Deus, até que do alto seja completo toda a obra dele na sua vida. Jó, no final da sua vida, no final dos seus escritos, ele falou assim: nenhum dos seus planos são frustrados. Jó tinha tudo para se frustrar. Um certo momento ele quis reclamar da sua nascença, mas ele entendeu que os planos de Deus não seriam frustrados se dependesse de Deus. Você quer alcançar sua família? Você quer ter os seus filhos? Viva a vida de Deus, seja exemplo na sua casa, no seu trabalho. Esteja preparado. A pastora Nelma, é Nelma mesmo? Luzinete. Ela falou uma coisa interessante. Ela falou que arrumou uma caderneta e colocou vários textos de várias situações que podem advir sobre a humanidade. E cada situação lá, ela abre o calendário dela. Você está sofrendo? Aqui tem um texto para o seu sofrimento. Você está chorando? Aqui tem um texto para o seu choro. Preparar a igreja. Porque como Zé Francisco fala, e a gente tem conversado, que a igreja daqui para frente vai ser o hospital para as pessoas. Mas você precisa entender para que você foi chamado, porque senão a pessoa fala: pastor, mas essa vida é difícil. É difícil mesmo, amado, eu não estou aguentando mais também. Vamos todos colocar corda no pescoço e vamos pular de espinhadeiro abaixo. É desse jeito. No livro de Romanos capítulo 4, o apóstolo Paulo ele fala assim que há uma expectativa no coração das pessoas para que os filhos da glória de Deus se revelem a eles. Por que eu não revelo a glória de Deus que está em mim para as pessoas que precisam? Porque estou preso no passado e não vejo horizonte novo para o futuro. Mas o apóstolo Paulo, mesmo nas suas dificuldades, o alvo dele era Cristo. O alvo dele era Cristo. Versículo 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você sabe que tem um prêmio para você, meu irmão? Sabia? Tem um prêmio para você. O atleta natural, para que ele ganhe, ele precisa o quê? Treino, exercício. Ele precisa de dominar a boca, dominar toda a sua vida, fazer da sua vida totalmente diferente, para que ele ganhe uma coroa incorruptível. E nós estamos buscando uma coroa que é incorruptível, amado. Como nós podemos preparar? A fisioterapeuta que vai lá em casa fazer fisioterapia em mim, ela fala assim: pastor, ela fala Genival, não chama de pastor. Ela fala: eu corro todos os dias antes de trabalhar 15 quilômetros. Verdade, irmão, não é mentira não. Ela fala: todo dia eu corro 15 quilômetros antes de trabalhar. E ela trabalha de dia e de noite. Por quê? Ela tem alvo, ela tem propósito, e o propósito dela é ganhar o prêmio,
É um prêmio que as pessoas vão ver. E nós estamos em busca de um prêmio que ninguém vê, mas que você sente que você precisa alcançar. Ela prepara, ela gasta tempo, ela ouve o seu treinador, ela acata as palavras do seu treinador. E hoje, amado, ninguém acata a palavra do pastor, do líder, vive uma vida normal. A minha vida quem manda é eu, não é o pastor. Ei, está errado. Se os pastores estão sobre a face da terra, foi Deus que colocou para direcionar você no caminho. Eu já contei para vocês, amado, o pastor que me liderava, ele sabia até dos momentos íntimos de minha esposa comigo lá na minha cama. Pastor, isso é loucura, loucura não, eu queria ser melhor, eu queria ser diferente, e eu não queria ter atrapalho, eu não queria ter peso para me segurar naquilo que eu queria, daquilo que eu quero, e eles precisam saber o que eu estou passando, para eles me ajudar a ser diferente. E hoje o pastor não sabe da vida das ovelhas, coitado do pastor. A Bíblia fala que o pastor vela pela vida das suas ovelhas, coitado dele chora. Ele chora porque não sabe onde suas ovelhas estão andando, o que suas ovelhas estão fazendo, o que suas ovelhas estão passando, porque elas não são transparentes. Hoje nós precisamos de reunião de cura, libertação, de bênção. Não precisamos disso. Precisamos de converter a Deus. Porque o Senhor fala, conhecereis a verdade vos libertará. Não precisava, amado, de pastor aqui na frente. Vamos levantar a mão, irmão. Vamos orar. Vamos cantar. Se meu alvo é Cristo, eu tenho prazer de chegar meia hora no culto, para orar, para buscar, para interceder, para compartilhar aquele ambiente do que Deus está fazendo, do que Ele vai fazer, através da vida de todos que estão ali, através da minha vida. Nesse texto, o apóstolo Paulo ele fala 4 coisas. Olha o que ele fala aqui. Não julgo que já tenha alcançado ou seja perfeito, primeiro. Segundo, mas uma coisa eu faço. Você precisa fazer, amado. Você não precisa esperar você ser mandado. Você precisa fazer. Terceira coisa, ele fala aqui, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim. Terceira coisa, ele tinha certeza que na frente tinha coisa muito melhor. Ele tinha visão do futuro. Eu sempre falo para minha esposa, amor, eu perdi de comprar tantos terrenos bons sobre Cuiabá, porque eu não tinha noção que o progresso poderia chegar sobre Cuiabá. Eu lembro dali do bairro aqui da Canjica, quantos terrenos baratos eu tive condição de comprar ali, mas eu falei, eu comprar terreno nesse bairro, Deus me livre e guarda. E hoje, amado, até lá para o Cuspó do Ouro tem condomínio fechado, tem prédio com sobradinho perfeito. Não temos visão do futuro. Obrigado, irmão. Se nós não temos visão do futuro, como que nós vamos caminhar? Para onde que nós vamos? Davi, quando ele perdeu a visão do futuro, ele descansou. E quando ele descansa, mas ele deu lugar ao diabo. Porque a função dele era estar na frente do exército, era batalhar em favor do exército dele. Mas ele achou que ele era o bambambam da boca. E quantos de nós achamos que porque eu tenho 10 anos de conversão, eu tenho 5 anos, tenho 15 anos, 20 anos, já sou perfeito. Ei! Você precisa amadurecer, eu preciso amadurecer. Como o apóstolo Paulo fala, eu procuro conhecer, ter esse conhecimento de Deus na minha vida. Nós precisamos ser revoltados com nós mesmos, de viver uma vida normal. Ah, pastor, mas a vida é assim mesmo, nós temos que conviver com ela. Ei, você não é desta terra, você é um extraterrestre. Quarta coisa, ele fala aqui, prossigo para o alvo,
para alcançar aquilo para o qual fui conquistado por Cristo Jesus, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Aleluia! Você precisa saber para onde você vai. Você precisa saber aonde você está. Estou falando de posicionamento de autoridade. Mas estou dizendo de posicionamento de cristianismo. Amém, amado? Deus precisa fazer muito mais nas nossas vidas, mas tudo depende de nós. Porque o mundo, com as suas concupiscências, ele vai afogar a semente que está sendo plantada no seu coração. Foi falado de joio, de trigo. Vai ter o joio no meio de vocês, no meio de nós. Mas por si próprio ele vai ser manifestado. E você precisa ter sabedoria. Estava conversando com o pastor. No meio de nós tem infiltrados leões devoradores. E se você não ter conhecimento de Deus, você vai ser enganado. Você vai ser enlaçado. Ah, dízimo não é bíblico, não precisa dar dízimo não. Você compra um sacolão e dá para o fulano. Ei! A Bíblia fala que você tem que trazer a sua oferta, o seu dízimo à casa do tesouro. Porque é de lá que sai a distribuição para onde tem que sair. Mas se você vive uma vida perdida, você não vai saber os projetos, as leis de Deus na sua vida. Deus não nos chamou para viver uma vida de fracasso, mas as minhas atitudes me levam ao fracasso. Nada está mais na mão do diabo, amado. Tudo está entregue nas suas mãos. A chave de abrir ou fechar a porta está com você. Amém? Para o seu irmão aí, a chave está na sua mão, irmão. Abre a porta que está fechado e fecha a porta que está aberta. Ei, pastor, o senhor é louco? Abre a porta que está fechada para o seu benefício e fecha a porta que está aberta para a sua desgraça. Para finalizar, querido, eu separei 4 coisas aqui também. Como eu falei em Mateus 6, 22, 23, fala: se os seus olhos for bom, todo o seu corpo será perfeito. Mas se os seus olhos for mal, todo o seu corpo será contaminado. Então, amado, depende de como você está vendo a realidade da vida. Se você acha que sua vida está bom assim, amém. Mas se você não concorda, porque Deus tem melhor para você, viva uma vida sobrenatural. O livro de lamentação do profeta Jeremias, ele fala assim: Senhor, quero trazer à memória somente o que me dá esperança. Mas como, pastor Laerte, que eu vou ter esperança se eu não renovo a minha mente? Porque a minha esperança está no renovar da minha mente. E eu não me conformar com esse presente século, mas querer transformar pela renovação de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos o quê? Nos posicionar, sair da nossa zona de conforto. Posicionamento. Posicionamento vai fazer com que Deus o quê? Se agrade de você. Posicionamento. Você não pode ler a Bíblia por um desencargo de consciência, ou porque você está com medo do inferno. Você tem que ler a Bíblia porque ela é a palavra de Deus e ela vai te nortear para você andar sobre a face da terra e herdar esse prêmio para o qual Deus te conquistou para herdar. Deus conquistou você, amado. Todos vocês, todos nós que estamos aqui, nós fomos conquistados por Deus. Não foi você que aceitou Jesus, não. Foi Deus que te aceitou. Muitos de nós falamos: eu aceitei a Cristo. Ei, a Bíblia fala que não foi você que me escolheu, eu que escolhi você, mas escolhi você com um propósito. João 15: eu vos escolhi para que vai dar fruto, e esse fruto permanece. Como que eu vou dar fruto, pastor, se eu nem mesmo tenho para mim?
Já imaginou se aquela serviçal de Naamã não fosse crente mesmo? E muitas vezes nós temos medo de falar para o nosso patrão, para a nossa patroa, para as pessoas que temos vergonha. E a Bíblia fala, se você tiver vergonha de mim, está enrolado. Há um texto em Coríntios, capítulo 9, se não me falha a memória, fala assim: ai de mim se eu não pregar o evangelho, porque sobre mim foi imposta essa obrigação. O apóstolo Paulo falando. Ei, eu costumo dizer que antes de Jesus te aceitar, você pode viver uma vida normal que você quer viver. Mas quando Deus te chama, ei, acabou, você não tem mais direito próprio. Ah, pastor, mas Deus tem livre-arbítrio, sim. Mas quando ele fala nesse livre-arbítrio, ele fala para você não viver da liberdade uma libertinagem. Essa escolha que ele te dá, mas não é para você viver uma vida ao léu. Então você precisa posicionar e sair da sua zona de conforto, como Zaqueu saiu. Zaqueu só queria ver Deus. E Deus falou: não, eu já sondei o seu coração, eu quero mudar a sua história. Quando Jesus falou: desce daí, Zaqueu, e hoje eu quero estar na sua casa. Eu falei: Deus, mas eu não quero que o Senhor vá na minha casa, só queria ver o Senhor, saber quem o Senhor era, ver que tamanho é o Senhor. Mas Deus surpreende aqueles que têm posicionamento. Deus surpreende aqueles que têm posicionamento, que sai da sua zona de conforto e vive o sobrenatural. Aquele homem, o coletor de impostos, saiu do natural para subir em cima de um zimbro, de uma árvore, para ver quem era Jesus. E Deus gostou daquele posicionamento dele. E falou: Zaqueu, desce daí depressa, que hoje compete a mim estar na sua casa. Muitos não querem sair da sua zona de conforto. Quem quer sair, pastor, da sua casa quando está garoando, quando está chovendo? Mas ninguém deixa de ter um carro. Tem família que tem até 2 carros, né? Ah, pastor, não vim porque estava chovendo. Ei, Jesus, quando carregou a cruz para você, ele estava arregaçado. A Bíblia fala que ele não tinha forma. A Bíblia fala que ele era feio. Por que agora você quer escolher o dia para você ir no culto? Como está o tempo? Ei! Posicionamento. Eu sei quem é meu pai, e eu não vou andar atrás para desagradar a ele. Engraçado, amado, que o Espírito Santo estava orando. Falei: Deus, não permite que eu entristeça o teu Espírito Santo de dentro de mim. A Bíblia fala, querido, que você tem um tesouro dentro de você. Você é imperfeito, mas esse tesouro está aí, pronto para te dar perfeição, mas você não dá lugar a ele. Segunda coisa, ter atitude de fé. Ter atitude de fé para agirmos no sobrenatural. Eu oro para as pessoas enfermas, mas Deus, estou assim, mas eu oro. Porque eu estou assim, Deus não vai operar? Ei, Deus não está baseado na minha limitação. Deus está baseado na minha atitude, o que eu quero fazer. Ele vai honrar meu posicionamento, a minha atitude, e vai fazer o que Ele precisa fazer. Quando o pastor Zé Francisco me ligou, eu falei: pastor, mas já em cima da hora. Ele falou: pastor, já olhei aqui, já orei, mas olha, os meus olhos estão fitados ao Senhor. Eu falei: esse tal, eu vou ser desobediente? Eu sou bem mandado. A Bíblia fala: é melhor obedecer do que sacrificar. Então nós precisamos ter atitude de fé, porque eu sei que onde eu estiver, Deus vai fazer a obra. Você pode não sentir nada, você pode não ver nada, mas você tem fé que vai acontecer. André estava conversando com minha irmã ontem à tarde no WhatsApp, falando assim: olha,
Muitas vezes as pessoas saem do culto falando assim, eu não senti nada. Uma palavra do pastor foi ruim demais, não tinha unção, não tinha poder. Ei, você não sentiu nada porque seu coração não tem nada. Seu coração não sentiu nada porque você não preparou para estar naquele ambiente. Você não está preparando sua vida cristã, porque não depende de mim, não depende de quem está aqui na frente, depende de você, com a sua atitude, com o seu posicionamento. O poder de Deus não está condicionado no quem vai pregar, no quem vai dirigir louvor, no quem vai fazer. Não, está em você. A busca que você tem, a sede que você tem, o desejo que você tem de viver a vida com Deus. A Bíblia fala que aquele que tem sede, vem e beba de graça. Terceiro, renunciar, abrir mão dos nossos direitos. A Bíblia fala assim: assim pois todos aqueles que dentre vós não renunciar e perder o que tem, não será digno de mim. Aquele jovem rico, Jesus queria ele pobre, sim ou não? Queria ele pobre, sim ou não? Aquele jovem rico, não. Simplesmente Deus foi numa ferida que amarrava ele do ficar preso no passado. Senhor, mas como é que eu posso viver feliz no Senhor, viver o seu mandamento? Amarás o Senhor de todo o coração, de toda a tua alma, amarás o próximo como a ti mesmo. Deus, tudo isso eu faço. Religiosidade não leva à salvação. Religiosidade não leva à transformação. O que leva à transformação é quando você deixa de viver o passado e queira viver o presente e futuro que Deus tem para você. Aí Deus, sabendo da crise dele, da dificuldade dele, falou: olha, vai vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois você vem e me adore. Ei! Não é fácil não, irmão. Mas se ele tivesse um posicionamento de fé, de ousadia, ele teria vivido o melhor de Deus na vida dele. Moisés, ele poderia viver a terra prometida que ele foi prometido. Deus deu uma oportunidade de Moisés fechar com chave de ouro. Mas por uma falta de prudência, eu perco a oportunidade de glorificar a Deus diante do mundo, das pessoas, com as minhas atitudes. E Deus massacrou Moisés, né? Levou Moisés até a prometida e falou: olha aqui, Bambam, olha essa terra aqui que você tanto desejava. Não que ele perdeu a salvação, mano, mas eu creio que ele perdeu a oportunidade de glorificar Deus naquele momento de multidão que estava todo mundo afoito, irado. Então, querido, nós precisamos o quê? Renunciar, abrir mão, porque aqui ele fala que aquele que não perder a sua alma não será digno de mim. Quando se fala de perder a alma, não fala de morrer fisicamente, fala de morrer para o mundo. Quantos de nós somos batizados? O batismo significa morrer para o mundo e ressuscitar para Deus. Amém? Quando Nicodemo chegou diante de Deus e falou: olha, você precisa nascer de novo, Nicodemo. Mas como que eu posso, sendo velho, nascer de novo? Você tem que descer da água e do Espírito. Para que da água você pode ver o reino de Deus. Mas do Espírito você vai presenciar, você vai viver o reino de Deus. Então, querido, nós precisamos saber para onde nós vamos. Não perder a visão do futuro. Tem um prêmio. Está tudo limpo na sua frente. Ah, pastor, o senhor não sabe minha dificuldade, mas Deus é a sua luz. A Bíblia fala que Ele é luz, é lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho. Você tem a receita, nós temos o remédio. É bom o remédio? Não. Porque todo remédio é amargo, todo remédio bom é amargo. Porque todo remédio bom é amargo, porque você tem que tomar, porque é o ruim que faz efeito. Jesus, reunido com os seus discípulos perante a multidão, um dos seus discípulos falou assim: Senhor, mas é dura essa palavra para ouvir, né? É duro mesmo, porque essa palavra requer renúncia, abandonar seus velhos hábitos, os velhos posicionamentos que ainda você quer trazer para a igreja. Você não vai entrar nesse caminho estreito. Aí saiu
revelado pelo Espírito Santo. Para onde nós iremos, Senhor? Somente Tu tem a palavra de vida. Para onde nós vamos, irmão? Se aqui está o norteio para nossas vidas. E a quarta coisa, obedecer. Obedecer. O maior valor que agrada o coração de Deus é a obediência. Eu falava assim para o meu pastor: pastor, eu não estou vendo como o senhor está falando, eu não estou nem crendo como o senhor está falando, mas sobre tua palavra eu vou andar. Você pode não ver nada, irmão. Eu até mas eu não estou buscando somente cura do corpo físico, mas estou buscando um prêmio. E esse prêmio vai depender da minha persistência, da minha atitude, do meu posicionamento. Não é fácil. Mas Deus, e quando seu filho voltou, ele foi lá e abraçou seu filho. Deus está assim. E vem na memória agora o Senhor, toda a viração do dia, da tarde, ia conversar com Adão. Passa dias e entra dias, e eu estou correndo atrás do que viu, como o pastor Laércio falou. A palavra de Deus vai estar em nossa boca, como ele falou, quando nós aprendermos a separar o ouvido do santo. Eu fico pensando, irmão, eu tinha mais tempo de oração, de jejum, de leitura da palavra, e hoje eu me pego meio desapercebido. Aí falo: Deus, eu não posso viver dessa forma, porque o Senhor não me chamou para viver dessa forma. O Senhor me chamou para viver uma forma diferente. Televisão tira a nossa concentração. Celular é muito bom, amado. Uma tecnologia para você salvar vidas. Mas hoje nós nos perdemos com a técnica do mundo, com as tecnologias do mundo, e vivemos uma vida cristã apática. De num culto desse aqui, alguém ainda falar que foi ruim, alguém falar que não sentiu nada. Deus criou você com um propósito de saber o que está no coração dele para você, porque senão Deus não criava, não tinha prazer em criar nenhum de nós. Mas ele te chamou com um propósito, e esse propósito é manifestar a glória de Deus sobre a face da terra. A Bíblia fala em Romanos que as pessoas estão cativas à expressão do mundo, estão amarradas pela expressão do mundo. Quem que pode libertar elas da garra da mão do diabo é você. Ah, pastor, não é eu que faço, mas o Espírito que está dentro de você vai fazer a obra na vida daquelas pessoas. Realmente não é nós que fazemos, mas é quando eu dou liberdade para que esse Espírito Santo está dentro de mim fazer. Cada palavra que eu sussurro no ouvido dela, sobre ela, vai trazer o quê? Quebrantamento, mudança de alma, quebrantamento de espírito e libertação do seu coração. Ah, pastor, mas Deus não me chamou para isso. Deus te chamou para você ir e formar discípulo. Você não preocupe com o seu ministério, não. Preocupe em fazer discípulo. Se você morrer agora, quem que vai ser o seu reprodutor? Se eu partir agora, quem que vai ser o meu continuador da minha história? Assim aconteceu com Jesus. Ele preparou 12 para ser o quê? O reprodutor da sua história. E hoje nós estamos aqui.
O mundo, com as suas consciências, está arrastando multidão. Você vê na televisão, cada funk, cada rock, cada canção, quando depravando o mundo, é canção de melancolia, que se você tiver com um revólver na mão, você dá tiro na cabeça. Tudo está convergindo para a desgraça do mundo. Se houve um rock, é louco. Se houve um funk, deprava a mulher, deprava a sociedade, induz você à violência. Se houve uma canção de um artista que você acha de renome, aquela canção te traz tanta melancolia que você fala, já estou morto já. Sofrência, né? Música de sofrência. É sério, amado. O apóstolo Paulo queria o quê? A vida de Cristo. Se seu alvo é Cristo, você precisa ser inconformado com a vida que você leva. Pastor, mas eu tenho levado uma vida boa. Será? Quanto tempo você tem gastado diante de Deus? Quanto tempo você tem falado da palavra de Deus? Quanto tempo você tem lido a Bíblia, a palavra de Deus? Quanto tempo você tem jejuado? Quanto tempo você tem estado na casa do seu pastor para fazer um churrasco com ele? A irmã que a Andréia estava falando ontem com ela, falou, Andréia, como é bom. Os 2 dias que eu estive na sua casa, parece que trouxe refrigério para a minha alma. Porque ali, amado, como o irmão leu o Salmo 128, ó quão bom e agradável, quão bom, feliz é o homem que teme ao Senhor, né? Ele fala que em volta da sua mesa, nós começamos a falar o que da palavra de Deus, começamos o que? A abrir o nosso coração, e a Bíblia fala no final que nós veremos filhos do nosso filho, pais em Jerusalém. Hoje nós não temos comunhão, vemos o pastor ou vemos o irmão só durante do culto, e quando nós vamos no culto. Pastor, mas o senhor não sabe a vida corrida que eu levo. Amado, nós temos tempo para viver uma vida melhor. É nós que queremos justificar, e na nossa justificação nós perdemos a oportunidade de ser abençoado. Ó quão bom e agradável é que os irmãos vivem em união, que a Bíblia fala que o Senhor ordena a sua bênção, e essa bênção corre da onde? Dos pastores. Quando fala barba de Arão, representado na terra, os pastores, a Bíblia fala que ele corre pela barba e vai e contamina tudo. A Bíblia está falando de Jesus, mas aqui na terra são os pastores, são aqueles que são investidos de autoridade. E a Bíblia fala que é uma bênção. Quantos de nós cantamos essa canção? Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivem em união. Eu vi a irmã falando ontem, olha, não fecha o olho não, que essa canção não está cantando para Deus não, está cantando para o irmão. Mas quem somos nós para abraçar o irmão? Meu sangue não bateu com aquele irmão. Deus que fala até assim, meu santo não bateu com o santo daquele irmão, né? Tem crente que ainda tem esse velho hábito. A Bíblia fala, tenha paz com todos, se for depender de você. Querido, nós estamos no último toque de Deus. E Ele tem muito mais para você. Ele tem muito mais para mim. Mas eu preciso saber para onde eu vou. Todos são filhos, amém? Filho é somente aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E viva o que? Como filho. E não como bastardo. O filho pródigo viveu na fartura. E o filho bastardo viveu como um filho bastardo. Ali estava falando com o Zé Francisco um dia que ele pregou sobre o filho pródigo. Falou, pastor, ali dá 2 mensagens tremendas. Porque nós vivemos na casa do rei. Somos filhos do rei. Mas não conhecemos o coração do rei. Para pegar uma novilha para comer como esse servo, como esse conservo. Nós somos assim. Estamos na casa do rei. Somos filhos do rei e comemos migalha. Ainda assim Deus fala, vou te abençoar com essa migalha. Porque o momento
É aquela migalha que caiu na mesa, para aquela mulher. Olha a revelação daquela mulher: Senhor, mas até da migalha eu vou ser abençoada. Ele falou: olha aqui, nunca vi tanta fé em Jerusalém como a fé desta mulher. Falou que ela era um cachorrinho. Já imaginou? Alguém chama você de cachorro? Jesus quis falar que ela era um cachorrinho, mas ela falou: até mesmo o cachorrinho come da migalha que cai do trono da mesa do seu dono. Porque ela sabia a situação que ela estava passando. E naquele momento aquela migalha seria perfeito para a situação dela. Amém? Mefibosete, vivendo num lugar completamente estranho, nem era conhecido, não se plantava, não se colhia, vivendo como um animal. Mas lá na frente, lá atrás tinha uma promessa para ele. Mas ele, por medo, perdeu a visão da promessa. E viveu numa terra totalmente distante, que ninguém lembrava dele. Mas o Senhor fala: pode todo mundo esquecer de você, mas eu nunca esqueço de você. A minha promessa é sua. Dura o tempo que durar, mas a minha promessa é sua. Posicione. Posicione. Quando Mefibosete foi apresentado diante do rei Davi, ele foi de qualquer maneira? Não, ele fez a barba, cortou as unhas, tomou banho e foi como um verdadeiro príncipe. Porque ele sabia que ou ele ia morrer, ou ele ia ser bem-aventurado. Chegou lá, ele participou de tudo aquilo que Deus tinha prometido para ele lá atrás. Você tem sonho? Você tem palavra? Você tem promessa? O que está dependendo de você trazer essa promessa à evidência? Está lá no céu. Mas você tem que posicionar para trazer o quê? A evidência sobre a face da terra. A oração do Pai Nosso fala assim: Senhor, faça como está feito no céu, faça aqui na terra a tua vontade. No céu, amado, está tudo pronto. Mas o que você precisa é ter coragem e ousadia, e não ter medo de trazer a existência sobre a face da terra. Daniel, a Bíblia fala que quando o anjo desceu para abençoar ele, o anjo falou assim: desde o primeiro momento que você dobrou para me buscar, eu já ouvi a sua oração. Mas o príncipe da Pérsia, poder das trevas, me segurou. Amado, tem gente segurando sua bênção sim, mas ele tem que soltar em nome de Jesus, porque maior é que está em você do que aquele que está no mundo. Tem sim, mas não depende dele, queira largar ou não, ele tem que largar, porque a bênção é sua, o sonho é seu, e Deus pode te dar até mesmo aquilo que você não sonhou, irmão. Crê? Você crê? Deus pode te dar até aquilo que você não sonhou. Aquela mulher não sonhava ter filho, mas o profeta viu e deu um filho para ela, até que o filho morreu. Falou: o profeta está aqui, ó, eu não queria filho, você me deu, ele morreu, faça alguma coisa. Ela não queria filho, mas Deus deu um filho para ela, para a alegria do coração dela. E amado, Deus quer nos trazer alegria, amém? Deus quer nos sair da nossa zona de conforto e viver uma vida para Deus. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala: você está disposto a pagar o preço? Essa é a palavra nesta noite. Você está disposto a pagar o preço como Paulo pagou? Paulo foi açoitado, foi aprisionado, foi chibatado, mas ele não perdeu o alvo. Ele não perdeu o propósito, o objetivo. O que ele queria é Cristo. Por mais sofrimento que ele passou, mas ele falou: eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou sofrendo, aleluia. Porque, amado, quando você começar a fazer a vontade de Deus, você vai sofrer mais. Porque as pessoas não vão querer estar com você, porque você vai se tornar fanático. Mas glória a Deus. Glória a Deus, porque é melhor você entrar no céu do que ficar no inferno. Amém? Aleluia. Seu pastor Zé Francisco me dá a liberdade de que todos nós possamos estar aqui na frente.
Voltar para o propósito. Quantos perderam o propósito aqui? Está aqui por estar, porque se você não viesse, o pastor ia te cobrar. Se você não viesse, o pastor ia lá no seu carro e falar: ô irmão, por que você não foi? Eu vou porque o pastor tem que me ver lá. Ei! Você tem que estar aqui porque você ama Jesus. Você está aqui porque você quer viver a vida de Deus. Esse é o seu propósito. Amém? Quantos já perderam o ânimo? O ânimo de ofertar, de dizimar, de buscar a Deus. Porque as lutas são tantas. Não vai parar, irmão. Não vai parar. Se você achar que eu vou falar para você que a sua luta vai parar, eu vou ser mentiroso. Não vai parar. Porque o que o diabo quer é tragar a sua vida. O diabo quer te parar, como queria parar o povo de Israel. O Senhor falou: olha, você tem que caminhar diante de 3 dias daqui do Egito para me adorar. Mas sabe o que Faraó falou? Falou: não vai muito longe não. Vai aqui na frente aqui, vai mais ali e adora a Deus. Ei, o diabo quer fazer parte de tudo que é de Deus na sua vida. E ele não quer deixar você ir longe. Ele não quer deixar que você ore, que você jejua, que você fale em língua, que você profetize, que você viva. Ele não quer. Porque sabe que quanto mais você ganha de Deus, mais ele tem prejuízo no reino dele. Por isso que Faraó falou: não, Moisés, deixa esse povo até ali, deixa eles adorando a Deus. Eu quero ficar de olho neles. Sabe por que o diabo não deixa você orar em línguas? Sabe por que o diabo não deixa você evangelizar? Porque ele quer ter controle da sua vida. Aleluia. Quantos de nós temos o melhor de Deus ainda para se cumprir em nossas vidas? O melhor de Deus é a vida de Jesus. Quando eu assumo a posição de viver a vida de Jesus, como diz aquela canção, a vida de Cristo é melhor para mim. Aleluia. Quanto de nós precisamos nos arrepender, amado? Talvez tem pessoa lá fora que você não consertou com ela. Quantas pessoas estão lá fora que você fez falcatrua com ela? Eu me lembro uma vez, para terminar mesmo, pastor, quando estava no mundo, e esse sábado de aleluia eu tinha prazer de roubar galinha para fazer galinhada no sábado de aleluia. E amado, nós fomos numa casa que só tinha mulher e tinha um homem, mas assim meio, não totalmente homem, né? Nós roubamos 24 galinhas só daquela ródia. Depois que Jesus me chamou, eu pensei nessa dona. Falei: meu Deus, como eu sou um canalha. Como eu sou um aproveitador. E eu fui lá, irmão. Fui lá e falei: olha, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Eu estou aqui agora para restituir tudo que eu fiz. Você lembra? Aí a dona falou: eu lembro, meu filho. Eu lembro que as galinhas começaram a gritar, mas quem que era corajoso para sair lá fora para... Falei: foi eu que fiz essa sacanagem com a senhora. E eu estou aqui para restituir. A senhora pode falar o que quiser que eu vou fazer. Quantos de nós, amado, não restituímos por achar que nós somos o melhor? Nós somos o dono da verdade. Talvez tem pessoas até que você não se lembra mais, porque já cauterizou na sua mente. Você acha que não deve fazer nada mais. Mas se não deve fazer nada mais por aqueles que estão mortos, mas para aquele que você está vendo, você precisa consertar. Porque Paulo, ele considera tudo como um refúgio, como perca, para viver a vida de Deus. E Deus quer nesta manhã que nós avaliemos a nossa vida. Está quase terminando o retiro. E que você vai levar desse retiro? O que vai trazer de mudança na sua vida esse retiro? Talvez só por causa da comunhão, por causa das brincadeiras que teve, ou porque Deus falou com você.
Porque Deus confrontou com a sua zona de conforto. Porque, amado, quando a palavra não te confronta, você precisa avaliar a sua fé cristã. Porque a palavra de Deus, ela vai de confronto com as nossas vidas. A Bíblia fala: aquele que mata não mata mais, aquele que rouba não rouba mais, aquele que mente não mente mais. Então a palavra de Deus é para confrontar, tirar-nos da zona de conforto e nos colocar numa zona melhor de luz do Senhor. Deixo tudo para trás e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Se você não ter consciência desse prêmio, você vai perder a visão, como a mulher de Ló perdeu. Virou estátua de sal. Quantas estátuas tem na igreja? Não bate palma, não joelha. Amado, era o meu feitio chegar na igreja e joelhar. Não é doutrina não, amado. Não é regra não. É de conformidade com a sua vontade, mas eu joelhava para orar a Deus. Hoje, se eu joelho meia hora ou 10 minutos, meu joelho já está todo entrevado. Mas assim mesmo eu faço força de joelhar. Não que se eu joelhar significa alguma coisa. Deus se agrada quando você se rende a Ele. Não é que de joelho Deus vai falar mais com você. Não é isso. Mas é a gratidão do seu coração que vai falar mais com você, em Deus que você tem. Tem vários pastores aqui que estão ensinando coisas boas. É amargo, o pastor José Francisco é amargo, mas é um remédio bom. Muito acha o pastor José Francisco um xarope, mas é o xarope amargo que é bom. Porque ele não prega um evangelho fofinho de passar a mão no seu cabelo e te dar a palavra que você quer ouvir para acalentar o seu ego. Ele dá a palavra de confronto para você mudar a sua vida, mudar seu comportamento para viver uma vida de Deus. Ninguém quer. Por isso que a igreja hoje que quer a verdade viver dentro da igreja é pouquinho. Hoje se nós fazemos uma peneirada na igreja, aquela igreja de 1.200 pessoas, 300 pessoas, você faz uma peneirada, fica 10. E nós vamos viver isso sim. Mas nós não saímos do quê? Do rudimento que é Jesus Cristo. Pode estar outras pessoas infiltradas, outros fundamentos, mas o que não for de Cristo, ripa lá para trás. Amém? Então, querido, eu gostaria que nós viesse aqui na frente. Nós não vamos orar com posição de mão, mas se alguns pastores tiverem discernimento, quiser orar, tenha liberdade. Nós temos sonho, amém? Temos palavra. Por que nós não trazemos a evidência, a existência? Será que é Deus que mudou seu comportamento? Não é Deus que mudou o seu comportamento, não é nós que mudamos nosso comportamento com Deus. E a Bíblia diz nesta manhã: volta ao primeiro amor. Hoje dificilmente você vê um irmão, uma irmã chorar na igreja, aquebrantada porque está na presença de Deus. Hoje talvez você vai no culto porque você não tem outro lugar para ir. Você vai no culto, porque lá vai ter louvor bom, lá vai ter umas amizades boas. Mas a Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos junto à casa do Senhor. Que é de lá que sai a lei e a palavra de Jerusalém. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Quero que você pense na sua vida cristã.